Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E você já sabe da nossa alegria em ter a sua companhia, em estarmos juntos mais uma noite na presença de Deus para compartilhar das maravilhas do Senhor. Você sabe que aqui no Deus Fala ao Coração, Deus fala verdadeiramente ao seu coração de várias formas. Fala através da sua palavra, fala através de louvores abençoados, inspirados, que são entoados aqui. E com certeza o Senhor tem uma resposta para a tua vida. Eu não sei o que você está precisando, não sabemos qual é a tua necessidade, mas o Deus que nós servimos, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe o que você está precisando e Ele não somente sabe, mas Ele tem aquilo que é necessário para alegrar a tua alma, para te dar força, para renovar as tuas forças, para que você possa continuar caminhando de cabeça erguida, animado na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Queremos saudar a você que está acompanhando a nossa programação através da Rede Brasil Rádio, AM 580 e da FM 93,3 e as demais 21 repetidoras que levam o sinal da Rede Brasil Rádio para todo o estado de Pernambuco e também nos estados vizinhos. Você que é da Paraíba, do Ceará, da Bahia, do Piauí, de Alagoas. Deus abençoe. E você que está em todo o Nordeste, demais estados do Nordeste, em todo o nosso Brasil. Amém? Que Deus abençoe, especialmente você que está acompanhando pela rádio, você que também acompanha a programação através do canal 14, Rede Brasil TV, aqui no Recife, região metropolitana, e nos demais canais que também levam a nossa programação a todo o estado de Pernambuco. Amém? Você que é internauta, que está acompanhando pelas redes sociais, através do Rede Brasil Oficial e também do Rede Brasil Rádio, aí no YouTube. Deus te abençoe. Para nós é uma alegria, porque sabemos que através do YouTube, o Deus Fala ao Coração, ele alcança não somente o Brasil inteiro, mas muitas pessoas fora do nosso país, aqui nos demais continentes, no continente americano, na Europa, na África, na Ásia, enfim, em todas as partes do mundo, podem acompanhar também a nossa programação. E eu tenho certeza que a sua vida tem sido ricamente abençoada para a glória de Deus. Então recebam todos a saudação do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e de toda a diretoria da igreja e também da nossa querida Rede Brasil de Comunicação. Vamos juntos compartilhar das maravilhas do Senhor. Quero lhe lembrar que você pode entrar em contato conosco, se comunique com a Rede Brasil através do nosso WhatsApp 81 para quem está fora do estado de Pernambuco e o número é 992 26 60 09. Você pode mandar áudio, você pode mandar mensagem de texto, fazendo o seu pedido de oração, agradecendo uma bênção, contando um testemunho. Também você pode enviar uma saudação. Você que é pernambucano, mas está fora do estado de Pernambuco, com saudade dessa terra abençoada, da Igreja do Senhor. Então mande uma saudação para os seus parentes, para os seus familiares, que estaremos aqui divulgando, lendo ou talvez ouvindo o seu áudio e todos estarão lhe escutando. Amém? Então participe, interaja conosco, que esse programa é para todos nós estarmos desfrutando das maravilhas do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quero agora, neste momento, lhe convidar para já estarmos lendo a Santa Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, você que está em casa ou que está trabalhando, mas que tem acesso à Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia e vamos juntos ler a Palavra de Deus. Mas talvez você diga, irmão Marcelo, eu estou dirigindo, Tem muita gente que dirige com o rádio ligado, ouvindo a Rede Brasil. Não se preocupe, vai aparecer, se você está com o celular, assistindo aí pelo YouTube, vai aparecer a letra do texto aí
Mas se está ouvindo pela rádio, escute, né? Porque a Bíblia diz que também são bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Amém? Então, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Por esse tempo, ou naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Glória a Deus. Amém? Que bênção, não é? A leitura da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma oração. Nesta oração vamos incluir, como a gente sempre faz, com muita alegria, orar pelo nosso amado pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, pela sua querida esposa, nossa amada irmã Judite Alves e toda a sua família, todo o ministério da igreja, a diretoria da igreja, a mesa da convenção, e orar por todos que estão enfermos, né? São muitas pessoas enfermas, né? Muitas crianças enfermas com problemas respiratórios, né? Mas vamos apresentar estas causas nas mãos de Deus. Você que está aí acompanhando o nosso programa, você que está enfermo aí na sua residência, você que está no hospital, seja internado ou acompanhando algum parente seu que está internado no hospital com algum problema de saúde, ore conosco, né? Vamos interceder, vamos clamar diante da presença do Senhor nosso Deus. Você que está com problema com a sua família, vamos orar, apresentar os lares ao Senhor para que o nosso Deus ele estenda as suas mãos e repreenda toda a ação do adversário para a destruição da família. Todo problema que existe nas famílias, nos lares, que causa divisão, que causa separação, com toda certeza tem origem no inimigo de nossas almas, porque ele é o maior inimigo da família. Mas Deus é o maior amigo das famílias e maior é o que está conosco do que o que está com eles. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Tua bendita presença, meu Pai, nos colocamos neste momento. Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos por Tua graça, te agradecemos por Tua misericórdia, Pai. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus maravilhoso,
digno de honra, digno de glórias, digno de louvor e de toda exaltação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela proteção, pelos livramentos, pelo teu cuidado por nós, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pela veste, pela minha família. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Quero neste momento apresentar diante de Ti a vida do nosso amado pastor, presidente, teu servo, teu ungido, o anjo desta igreja. Que a tua boa mão, Pai, permaneça sobre a sua vida, lhe dando saúde, lhe protegendo de todo mal, guardando, Senhor, o teu filho nas viagens que ele precisa fazer para cuidar da tua igreja, no interior do estado, na obra missionária. Pai Santo, que a tua mão poderosa permaneça constantemente estendida sobre a vida do teu filho, da sua esposa, nossa irmã Judite, e de toda a sua família, Pai. Abençoa os diretores da igreja, a mesa da convenção, a todo o santo ministério da tua casa. Querido Senhor, quero te apresentar agora cada um dos meus irmãos que acompanham esta programação, Pai. Muitos enfermos, muitos com problemas graves, alguns desenganados pela medicina, mas mantenha a sua fé firme na certeza de que há um Deus no céu que pode agir segundo a tua soberana vontade. Como disse aquele leproso no capítulo 8 de Mateus, que se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-los. O Senhor pode agir, o Senhor pode interferir, o Senhor pode operar poderosamente, porque para ti, Senhor, não há impossível. Não importa a enfermidade, não importa o grau da enfermidade, não importa se está avançado ou se está no início. Para o Senhor não há impedimento, não há dificuldade, não há, Senhor, nenhuma impossibilidade. Visita agora teus filhos, quer estejam em seus lares, num hospital, numa UPA, na emergência, numa enfermaria, em uma UTI. O Senhor pode, se o Senhor quiser, operar o milagre. Te apresento as famílias, que cada lar nesta noite possa ser abençoado pela tua presença, pela tua palavra, os louvores possam penetrar profundamente no coração daqueles que estarão adorando conosco, porque o Senhor, tu conheces a necessidade de cada vida, Pai, e eu creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra que vai encaixar, aleluia, perfeitamente no coração de cada um, de acordo com a sua necessidade. Amado Deus, te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, coisa boa é quando nós oramos, coisa boa é quando nós falamos com Deus e temos a certeza que Ele está ouvindo a nossa oração. Amém? Glória a Jesus. Agora nós vamos estar juntos, compartilhando um pouco da palavra de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no texto que nós acabamos de ler, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, e o versículo de número 1 até o versículo de número 8, que nos traz o relato sobre a doença e a cura do rei Ezequias. Uma cura milagrosa, extraordinária,
que evidenciou o poder de Deus, que deixou bem claro que o Senhor, Ele tem o comando e o controle sobre todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, não deixe-a fechada, pois a Bíblia ela é a palavra de Deus. Contrariando o que muitos pensam e até propagam por aí, até nas redes sociais, né, que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, ou que ela se torna a palavra de Deus, mas ela nem contém e nem se torna, ela é. A Bíblia sempre será a infalível e inerrante e inspirada palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra, independente do texto, Deus está falando conosco. Do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, Deus fala conosco através da sua bendita palavra. Esse capítulo de número 38 do livro do profeta Isaías, ele vai nos mostrar de uma forma tremenda o poder da oração. Vai nos mostrar que a oração ela é poderosa para alterar, para modificar realidades. Até mesmo quando parece que já está tudo definido, decidido, decretado, mas quando oramos com fé, crendo no poder e na soberania de Deus, o Senhor, em resposta à nossa oração, Ele pode modificar o curso da história. Nós vamos ver aqui nesse texto que Deus, Ele ouve as orações, Ele vê as nossas lágrimas e Ele responde à nossa oração. Glória a Deus. Como já falei, modificando o destino e concedendo-nos graça e vitória, até mesmo além das nossas expectativas. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 3, e o versículo de número 20, ele disse que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além do que nós pedimos ou imaginamos. E isso está muito claro e é evidenciado aqui nesse texto. No versículo de número 1, nós vamos encontrar, o escritor sagrado vai mostrar, vai detalhar o problema que o rei Ezequias estava enfrentando. Perceba que o texto vai dizer assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e não viverá. A versão que eu estou utilizando diz: você não vai escapar. Glória a Deus. Esse texto, essa história, também está escrita e relatada em outros 2 livros da Bíblia, que é o segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 11, e também no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 24 a 31. Isaías vai mostrar que o rei Ezequias estava doente. Até aí tudo bem, é normal, qualquer um de nós pode adoecer. Porém, ele vai trazer aqui uma informação que é muito pertinente. Ele diz que era uma doença mortal. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal.
Ou seja, era uma doença gravíssima, era uma doença que, consequentemente, levaria o rei à morte. Quando ele diz que ela era uma doença mortal, ele está falando que era uma doença incurável. Porque se ela era mortal, os homens, os médicos, não tinham o que fazer para evitar a morte do rei. Quando ele traz esta informação, que era uma doença mortal, era que inevitavelmente a morte aconteceria na vida do rei Ezequias. Então o profeta Isaías vai mostrar aqui que não tinha nada que ninguém pudesse fazer para reverter aquela situação, para mudar o quadro, né, do rei Ezequias. E aí ele vai visitá-lo, o profeta vai visitar o rei, e Deus manda o profeta trazer uma palavra para o rei Ezequias. Era muito comum, quando os reis ficavam doentes ou algum parente próximo ao rei adoecia, o profeta ser consultado para saber se haveria cura ou não para aquela doença. Nós temos outros relatos, né? Por exemplo, o rei Jeroboão, quando seu filho ficou doente, ele mandou a sua esposa consultar o profeta Eliseu para saber se a criança iria ser curada ou não. Houve outro fato, né, em que o rei também manda um dos seus servos consultar Baal-zebube para saber se ficaria curado ou não de uma doença. Quando o profeta Elias intercepta os mensageiros e diz: por acaso não há Deus em Israel para que você mande consultar Baal-zebube? Portanto, quando os seus pés, né, pisarem na cidade, o rei vai morrer. Pode dizer a ele que ele vai morrer. Ele não vai descer daquela cama com saúde. Então era normal, era comum esta consulta aos profetas, aos homens de Deus. Então Isaías, ele provavelmente foi chamado pelo rei para que fosse consultado sobre o estado de saúde do rei Ezequias. E a resposta do profeta para ele foi esta, dada por Deus: assim diz o Senhor. Observe que Isaías não estava falando em seu nome. Isaías não estava dando um parecer próprio sobre a situação do rei Ezequias. Ele não disse: olha, rei, eu acho, ou eu acredito, ou eu penso que o Senhor vai morrer, ou talvez o Senhor não consiga sobreviver. Não. O profeta não estava ali como alguém que estava para dizer o seu parecer, mas a palavra do profeta teve um peso muito grande, porque ele disse: assim diz o Senhor. Era Deus quem estava dando a sentença ao rei Ezequias. E qual foi a sentença? Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Muitas pessoas associam essa expressão, põe em ordem a sua casa, como se o rei Ezequias estivesse em pecado, como se ele estivesse praticando coisas desagradáveis a Deus. Mas o contexto vai nos mostrar que essa ideia, ela não tem base bíblica. Porque quando o rei vai orar, ele diz que tem andado diante de Deus com fidelidade. E isso é uma palavra verdadeira, e Deus, ele vai carimbar, chancelar esta palavra, atendendo a oração do rei.
e curando ele da enfermidade. Então isto mostra que, de fato, o rei Ezequias estava vivendo, andando em fidelidade diante de Deus e com um coração íntegro, sincero diante de Deus. Então essa história de que ele estava com a sua vida espiritual desarrumada, bagunçada, é uma falácia que cai por terra no versículo seguinte, né? Mas essa expressão, ponha em ordem a sua casa, ela aponta, pode ser relacionada ao fato de que o rei Ezequias não tinha filhos. Ele não tinha filhos. Então, quando ele morresse, quem é quem iria dar prosseguimento, né? Quem iria ascender e sentar-se no trono de Judá? Então aí vem a expressão, põe em ordem, ou seja, organize, né? Deixe tudo, como a gente fala aqui no Nordeste, deixe tudo arrumado, tudo organizado. Já deixe certo quem é que vai lhe suceder no trono, deixe tudo certinho, deixe tudo organizado, tudo bem determinado, porque você vai morrer. Lembra quando Davi, ele faleceu, antes dele morrer, ele já deixou organizado o seu sucessor, que seria o seu filho Salomão. Então, o que Deus disse a Ezequias, basicamente era isso: organize o reino, organize a casa real, deixe tudo certo, deixe tudo estabelecido, deixe tudo organizado, porque você vai morrer, porque você não vai escapar desta doença, desta enfermidade. Só que Ezequias, ele tinha uma paixão pela vida e ele não queria morrer naquele momento e naquela situação. E mais, como falei, ele não tinha filho. Lendo o livro A História dos Hebreus, de um historiador judeu muito famoso chamado Flávio José, ele descreve que Ezequias, em sua oração, ele pontuou isso diante de Deus, que não tinha filhos e que havia uma promessa de Deus a Davi, de que não faltaria descendente de Davi para sentar-se sobre o trono de Judá, em Jerusalém. E Ezequias faz esta reivindicação diante de Deus, de que ele não tinha filhos e que aquela promessa iria ser quebrada por causa dele, porque ele iria morrer sem deixar descendência para assentar-se sobre o trono de Judá. E quando ele vira o seu rosto para a parede, e diz a Bíblia que ele orou ao Senhor. Versículo de número 4 diz que ele chorou amargamente. Ele pranteou uma oração de quebrantamento, com choro, com lágrimas, com reconhecimento da soberania de Deus. Porque quando Ezequias, ele vai clamar a Deus, pedindo a Deus que reverta aquela sentença, ele está reconhecendo que Deus está no controle da vida. Ele está reconhecendo que Deus está no controle da sua situação, que o seu futuro estava nas mãos de Deus, que a sua vida, que o reino, que a sua família, que a sua história estavam nas mãos de Deus. Então perceba que a oração, ela é poderosa quando ela é feita com a pessoa reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Aleluia. Ezequias, ele orou com base na aliança de Deus com o seu servo Davi, lembrando a Deus da sua fidelidade,
uma oração com lágrimas, revelando um quebrantamento verdadeiro e sincero. Não se trata aqui de uma manipulação emocional de Deus, porque Deus não se deixa levar por um emocionalismo barato, com um teatro, com lágrimas, como a gente fala, né? Lágrimas de crocodilo. Não, Deus não se deixa levar com isso. Porque Deus, Ele olha dentro de cada um de nós e Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Aleluia. O rei, ele orou, ele clamou, ele suplicou diante de Deus. E eu quero lhe dizer nesta hora, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que se passa em sua vida neste momento. Se já existe uma sentença determinada para a sua vida, se alguém já disse para você, não adianta mais fazer nada. Lembra-se de Jairo, quando foi buscar Jesus para ir até a sua casa, porque a sua filha estava enferma quando ele saiu. A menina estava viva, a menina estava doente, mas estava viva. E Jairo vai até a presença de Jesus. E enquanto ele está falando com Cristo, alguém chega e diz a ele: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já faleceu. Quantas palavras contrárias como esta você já não ouviu? Não ore mais, não adianta mais pedir oração, não adianta mais fazer jejum, não adianta mais se consagrar, não adianta mais clamar, não adianta mais buscar. Isso são vozes contrárias. Nesta noite eu quero te dizer pela palavra de Deus, não dê ouvidos a estas palavras, porque a última palavra, aleluia, para você, para mim, para nós, é a palavra que sai da boca do Senhor. E Jesus disse a Jairo, veja que Jesus nem falou com os mensageiros, porque Jesus não se importa, Jesus não dá atenção, Deus não dá credibilidade a pessoas negativas, com palavras negativas que entristece, que faz a pessoa retroceder, que faz a pessoa desanimar. Existem muita gente assim ao teu redor que não tem palavra de fé, não tem palavra de ânimo, não tem palavra para levantar o teu astral, não tem palavra para melhorar a tua alegria, só para te abater, só para te entristecer. Deus não tem nada a ver com essas pessoas. Nesta noite a palavra do Senhor para você é o que Jesus disse a Jairo: não tenha medo, creia tão somente. Aleluia! Não temas, creia tão somente. Não tenha medo, não fique desesperado, não fique desanimada com o que te disseram que não tem mais jeito para você. Quando o rei, ele foi orar, é bem verdade que aqui a situação do rei Ezequias não foi um fofoqueiro, ou foi uma palavra, veja só, que veio de Deus, dizendo: morrerás, não viverás. Mas mesmo assim, o rei foi orar, foi buscar a Deus. Aleluia! Existem palavras de Deus para mim e para você que são fruto da sua soberania. Ele fala e ele não volta atrás. Você pode chorar, eu posso chorar, pode fazer o que quiser. Fazer campanha de uma semana de jejum, de oração, sacrifício de cantar 100 hinos por dia, mas se é uma palavra da soberania de Deus, não adianta, que Deus não volta atrás. Quer um exemplo? Ele disse a Moisés: você não vai entrar na terra de Canaã. Moisés, lá em Deuteronômio, ele vai falar que orou, que insistiu,
que persistiu. E a resposta de Deus para ele foi essa: Moisés, basta, não me fale mais neste negócio. Tem coisas que Deus fala que Ele não muda, porque isso é uma determinação da sua soberania e Ele não volta atrás. Mas tem coisas que Deus fala para despertar em nós a fé, a perseverança, a persistência de buscar nele a solução para aquela situação. E é o que aconteceu com Ezequias. Essa expressão que Deus disse, você vai morrer, você não vai viver, não era uma determinação soberana de Deus. Deus estava falando a Ezequias o curso natural. Que curso natural, irmão Marcelo? Lembra que no versículo 1 ele disse, ele adoeceu de uma doença mortal. Então, existem coisas que são naturais. Tem doenças que naturalmente levam a pessoa à morte. Isso é consequência do pecado original de Adão, que pelo pecado a morte entrou. Com isso vieram as doenças. Então, a doença, existem algumas que naturalmente levam à morte. E foi o que Deus disse a ele aqui através do profeta. Você vai morrer. A doença é uma doença mortal. Então, inevitavelmente a morte vai chegar. Mas o rei, ao ouvir aquilo, ele foi buscar a Deus. Aleluia. E quando ele chora, quando ele clama, quando ele busca a Deus, Deus responde a sua oração. E eu quero lhe dizer nesta hora, busca a Deus, clama ao Senhor, chora na presença de Deus, porque Deus é o mesmo para mudar a tua situação, para mudar a tua história. Eu não sei como você está, eu repito. Se você chegou ao fundo do poço, se você chegou a uma situação tão caótica, que você mesmo pense, não tem jeito para mim, não tem saída, não tem solução, não tem mais volta. Aleluia! Nesta noite eu quero te dizer que Deus, Ele é poderoso para estender as mãos e te arrancar, te tirar deste lamaçal que você se encontra, do fundo do poço que você chegou. Deus vai lá com a sua mão poderosa e te arranca deste fundo, deste poço. Ele muda a tua história, Ele muda a tua situação. A palavra de Deus diz que Ele mata e Ele faz viver, Ele fere e Ele sara, Ele abate e Ele exalta. Ele é o Deus que pode mudar a tua situação, sim. Ele é o Deus que vai mudar a tua história, sim. Se você orar, se você clamar, se você buscar, se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai mudar a tua situação. E olha a resposta que Deus mandou. Volta lá, Isaías, e diga a Ezequias que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Nesses 15 anos, Ezequias teve um filho. E este filho que ele teve sentou-se no trono, sucedendo ele após a sua morte. E Deus disse, e eu não vou fazer somente isso não. Além de curar, além de dar um filho, Deus ainda disse a ele, eu vou te dar vitória contra os teus inimigos, contra os que estão te perseguindo. Eu vou fazer com que este exército que está tentando te destruir, seja destruído, seja derrotado, seja derrubado. Glória a Deus. E Deus, para confirmar, deu um sinal ao rei Ezequias. Um sinal extraordinário. E nesta noite eu quero te dizer, se você crê, se você guardar a palavra de Deus, Deus tem um sinal para a tua vida, como confirmação de que Ele está falando contigo nesta hora.
através da sua bendita e poderosa palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não desista. É o seu filho, não desista dele. É o seu casamento, não desista do seu casamento. Ainda que alguém diga, acabou, não tem mais jeito, está destruída a tua família, está destruído o teu casamento, o teu filho está perdido, o teu filho está acabado, foi para um presídio, está preso. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, Deus tem uma solução. Se você clamar, se você crer, aleluia. Deus não mudou. Deus, Ele é o mesmo. Ele pode ir lá no presídio. Ele pode ir lá no coração do teu filho. Aleluia, levantar alguém lá. Você está preocupada? Como é que vai ser dele lá? Deus lá dentro pode levantar alguém para pregar o evangelho para ele, para orar por ele, para ele ter um encontro com o Senhor lá dentro e ser transformado em uma nova criatura. É o teu casamento? Ah, mas meu marido foi embora com uma Dalila. Deus pode soprar um vento, tirar essa Dalila do caminho, ter um encontro com o homem, quebrar ele todinho, quebrantar, transformar, purificar, fazer uma obra na vida dele e colocar ele dentro da tua casa de novo, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Então receba esta palavra, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, vamos agora continuar ouvindo Deus falar conosco, só que agora, através de um louvor com a nossa querida irmã Joquebede Rodrigues, que estará louvando a Deus. Amém? Pai do Senhor, irmã Joquebede. Pai do Senhor, é uma grande honra, pastor, estar aqui mais uma vez no programa Deus Fala ao Coração. Amém. Para nós também é uma felicidade tê-la conosco. Amém? Amém. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio a tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, sou de novo aqui e quero Teu poder. É assim mesmo, Jesus. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Oh, aleluia, Jesus. Eu sei que Tu estás aqui, Tu estás aí onde essa pessoa está, chorando e gemendo, mas Tu estás bem pertinho,
teu Espírito Santo Consolador. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, sou um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Sabe por que eu quero isso, Jesus? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Tu estás neste lugar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos agora a um breve intervalo. E daqui a pouco nós estaremos de volta. Não saia daí. Participe do programa, interaja conosco, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 81992266009. Mande seu áudio e vamos estar juntos interagindo. Amém? No segundo bloco, teremos louvores e teremos um testemunho poderoso para edificar a tua vida. Não saia daí, voltamos já. Glória a Deus. Olha aí, tá vendo? Falei que ia ser bem rápido. Já estamos de volta para a continuação do nosso programa Deus Fala ao Coração. Amém? Meus queridos irmãos, agora nós teremos aqui um testemunho maravilhoso, impactante, que eu tenho certeza que vai falar fortemente ao teu coração e trazer edificação para a tua fé. Amém? Vamos ouvir o testemunho com a nossa irmã Elisângela Kelly. Eu louvo a Deus pelo chamado do Senhor na minha vida aos 7 anos de idade. Aos 13 anos, a minha mãe perdeu o juízo e ali eu passei a ser mãe da minha mãe. No decorrer do tempo, o Senhor fez uma chamada em minha vida. Cheguei a cuidar de criança, circundoração infantil, e ali começou o estreitamento na minha vida, onde começou as dificuldades. A minha mãe sempre estava na avenida principal onde nós morávamos, parava os ônibus querendo se suicidar e sem pai, filha única. Com a perda da minha mãe, da minha avó, a minha mãe enlouqueceu. E ali foram dias difíceis. Só a misericórdia do Senhor para me sustentar.
Aos 18 anos ali fiz um concurso público, a qual passávamos muita necessidade, e pela misericórdia do Senhor Ele me colocou em um órgão federal, passei no concurso público e ali foi melhorando mais a nossa vida, mas mesmo assim foram lutas difíceis. A minha mãe muito perturbada, ela escondia minhas roupas para eu não ir para a igreja, e ali foi um chamado do Senhor, onde eu disse: Senhor, segure em minhas mãos, e eu quero dizer para você que quando nós oramos e pedimos ao Senhor, Ele faz. E naquele momento, ela, mesmo assim, ela não se entregava ao Senhor. Passavam-se os dias e eu internei ali no Otávio de Freitas, onde tinha um hospital psiquiátrico dia. E naquele período também eu pedindo ao Senhor para me formar e passar no IFPE. E ali eu passei, fiz o curso de Segurança do Trabalho e estudava à noite. Mas era difícil, porque quando eu chegava, ela estava tomando banho numa bacia na sala. E ali eu dizia: Senhor, eu tenho ganho pessoas para o Teu reino. E ela não queria nada com Jesus. Passando-se os tempos, eu me casei, servi ao Senhor, fui tomar conta do ciclo de oração infantil e começou os acidentes de trabalho. Sofri um acidente de trabalho no ano 2002, onde eu caí de uma barreira e ali eu tive que fazer uma cirurgia às pressas de joelho. Começou também os problemas de coluna, problemas difíceis, e a minha mãe teve um AVC e um infarto. E ali eu cuidava dela e Deus me deu meu esposo, o qual nos auxiliou e nos ajudou. Com muita fé, crendo no Senhor, sabendo que teve momentos que eu queria desistir, momentos que eu achava que eu ia morrer. Ela ali com o câncer, em cima de uma cama, ela ficou toda paralisada, em estado vegetativo, e não falava, ficou entubada, e eu disse: Senhor, eu não quero que a minha mãe parta sem se entregar para Ti. E naquele momento o Senhor me fez uma promessa. E naquele momento que ela estava entubada, eu pude entrar e ver o milagre que o Senhor fez na vida dela. Eu disse: minha mãe, se você estiver ouvindo e quiser aceitar Jesus, faça movimento com os pés. E ali ela fez. E naquele momento por diante, o Senhor me deu a minha mãe de volta para casa. Foram 9 anos acamada, eu cuidando dela, e várias cirurgias eu passei. Em 2005 eu sofri um outro acidente. Esse acidente, ele, por conta de um cachorro, eu caí em uma vala e ali eu fui me submetida a outra cirurgia, também na coluna. Mediante todo esse percurso de vida, eu já fiz 7 cirurgias. Cirurgia uma do joelho, a qual o Senhor também me deu livramentos, me deu vitória na cirurgia. Fiz cirurgia em 2022 do quadril. De lá para cá, em 2018, eu também fui submetida a leptospirose. Fiquei 1 mês e 17 dias internada, no isolamento. Ali eu achei que eu ia morrer. E naquele dia o Senhor se utilizou de uma enfermeira e ela olhou para mim e disse assim: a chamada que o Senhor tem na sua vida é muito grande. E ali eu comecei a chorar, eu não sentia mais paladar, eu não sentia mais como eu saí daquela situação, mas eu estava confiando no Senhor. E fiquei naquele momento orando, entregando a minha vida, crendo. E eu quero dizer para você que tem solução, tem esperança. E quando foi agora em 2024, mais uma vez, em 2021, eu passei por outra cirurgia de coluna, onde eu coloquei 2 próteses na coluna. Foram 7 horas de cirurgia em 2012. E ali, em 2020, era para ter trocado as próteses e eu comecei a ter perda do lado direito, perda de força, onde até hoje eu perdi a força da mão direita. E em 2024 eu me submeti novamente a uma cirurgia de coluna, onde essa cirurgia era prevista 7 horas para a troca das próteses, mas eu tive uma complicação muito grande. Tive um problema de enxerto, onde eu perdi sangue, e ali eu coloquei novamente 5 próteses, 6 placas, parafuso. Tive uma hemorragia, tomei sangue, mas naquele momento a igreja estava orando e o Senhor me deu vitória. E hoje eu estou aqui como parte do milagre. Eu sou um milagre, né? E eu vejo a mão de Deus estendida em nossas vidas, e eu quero dizer que o Senhor, quando Ele tem uma promessa em nossas vidas, quando Ele nos escolhe, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Então não desanime, seja fiel, continue crendo que para a sua vida há livramento, há condições do Senhor te dar vitória. Também passei pela depressão. A depressão, até hoje, eu fiquei submetida a vários medicamentos. Hoje eu tomo 10 medicamentos, pois vou fazer outra cirurgia da coluna.
mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E quando você olha para mim, você não diz que eu tenho nada, porque é a mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Quem olha para mim não diz que eu tenho nada, mas o Senhor, Ele tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos dado a sua graça. Sem Ele, a gente não pode suportar. A minha mãe, eu ganhei ela para Jesus. Ela morreu salva. Em 2020, Jesus guardou. Foi uma promessa que o Senhor me deu. E ali, naquele momento dela final, onde ficamos 3 meses com ela ali internada, antes da intubação, ela olhou para mim e disse: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel. E o filho que honra pai e mãe, eu sou fruto disso. Honrei os meus pais e hoje eu sou fruto desse honramento. Honrar pai e mãe para que os dias se prolonguem na terra. Se eu não tivesse honrado e cuidado dos meus pais, eu hoje não estaria viva. Então eu deixo aqui agradecendo ao Senhor o cuidado. E quando nós zelamos pelos nossos pais, o Senhor Ele faz grandes coisas em nossas vidas. O Senhor me livrou da depressão, o Senhor me deu vida, me deu mais chance de vida. 7 cirurgias somente de osso. Mas eu estou aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e dizendo a você que há esperança e se você se entregar ao Senhor, crendo que Ele faz, Ele já fez. Vai dar tudo certo para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus, né? Que testemunho edificante, né? Maravilhoso da nossa irmã Elisângela Kelly, mostrando a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Como ela própria pontuou, vale a pena, não é, honrar os pais, é um mandamento com promessa, está escrito na palavra de Deus, e Deus fez, e está fazendo, e vai continuar fazendo. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. A serva de Deus, né, já passou por muitas coisas difíceis, mas é nítido, né, claro, como ela sempre pontua, que Deus estava ali cuidando, Deus estava ali presente, protegendo, dando vitória. Ela passou por tantas cirurgias, mas está de posse de vitória. Ser crente é isso, né? Não é ser isento de problemas, mas é mesmo passando por problemas, a gente sente o cuidado de Deus, a gente percebe que Deus está conosco. Tem muita gente que pensa que servir a Deus é não ter problema nenhum na vida, é não passar por lutas, é não passar por nenhuma dificuldade. Jesus nunca nos prometeu isso. A Bíblia nunca prometeu isso a ninguém, isenção de problema. Porém, a promessa de Deus é essa: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se pelos espinhos, eles não irão te ferir. Se pelas águas, elas não irão te submergir. Você vai passar. Eu vou passar. O salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu vou andar por ele, mas a tua mão, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus vai estar presente. Então eu quero, nesta oportunidade, aproveitando o testemunho da nossa irmã, te dizer: Deus está contigo, passando por este vale, passando por esta dificuldade. Levante a sua cabeça. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos agora adorar a Deus. Nossa irmã Joquebede Rodrigues está conosco esta noite, adorando a Deus. E a serva do Senhor vai cantar 2 hinos para a glória de Deus. Amém? Pode ser, irmã Joquebede? Pai do Senhor, é uma grande honra, pastor, estar aqui mais uma vez no programa Deus Fala ao Coração. Amém. Para nós também é uma felicidade tê-la conosco. Amém? Amém. Vamos adorar a Deus. Nós estamos no programa Deus Fala ao Coração. Mas para Deus falar ao seu coração, você tem que parar e ouvir a sua voz. Então para tudo agora. Sem ninguém para conversar, pedir ajuda ou direção. Sozinho na contramão da vida, ninguém estende a mão.
não compreendem o teu dilema nem a tua dor. Você se sente derrotado sem nenhum valor. Joelhos dobrados, mas faltam palavras, não sabe o que fazer. Só resta um pranto, coração ferido, que só faz gemer. É nesse instante que Deus se levanta, sua fé vem renovar, lembrando as promessas que Ele te fez diante do altar. Pare, ouça a voz de Deus neste momento. Pare, Deus do seu trono já se levantou. Vai fazer de ti uma muralha, se alegra em ti, não vai te deixar. Justo juiz julgou tua causa, vitória vai te dar. Levanta, ergue tua voz e canta. Já bateu o teu opressor, canta. Foi contigo no deserto, abriu o mar vermelho pra te ouvir cantar. O louvor que sai da alma faz o mal se afastar. Oh, glória a Deus, abre a sua boca, louva esse Deus poderoso, ouça a sua voz. Pare, ouça a voz de Deus neste momento. Pare, Deus do seu trono já se levantou. Vai fazer de ti uma muralha, se alegra em ti, não vai te deixar. Justo juiz julgou tua causa, vitória vai te dar. Pare, ouça a voz de Deus neste momento. Pare, Deus do seu trono já se levantou. Vai fazer de ti uma muralha, se alegra em ti, não vai te deixar. Justo juiz julgou tua causa, vitória vai te dar. Levanta, ergue tua voz e canta. Ele já bateu o teu opressor, canta. Foi contigo no deserto, abriu o mar vermelho pra te ouvir cantar. O louvor que sai da alma faz o mal se afastar. O louvor que sai da alma faz o mal se afastar. Faz o mal se afastar. Então canta. A Bíblia relata a história de 3 jovens que não se curvaram diante da estátua que o rei mandou erguer. E o rei, furioso, chama aqueles 3 jovens para uma conversa mais ou menos assim. Não sei se vocês perceberam, quando as trombetas tocaram, todo o povo obedeceu e a estátua adoraram. Me disseram que vocês continuarão de pé. O que vocês estão fazendo? Ei, me diga, como é que é? Preparei uma fornalha para quem desobedecesse. E comigo não tem volta, se eu mandei tem que fazer. Se eu jogar vocês lá dentro, não tem como escapar. Vocês 3 estão sozinhos, que é o Deus que vai livrar. Olha eles aí, olha. Pode jogar na fornalha de fogo, pois o fogo que arde em nós é mais quente e poderoso. Se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, fica vendo o que vai dar. Mas se Ele não quiser nos livrar do fogo ardente, continua sendo Deus
amor de nós não é dependente. Eu continuo adorando, dando glória e exaltando, e não deixo de ser crente. Crente que é crente não é só crente quando está rodeado de gente, quando a mesa está farta, quando a página é virada, quando os bolsos têm dinheiro, quando os rios estão cheios, quando é reconhecido, respeitado e aplaudido. Crente é crente na fornalha, quando não tem nada, quando é desprezado e caluniado, quando é esquecido, comparado a lixo. Ele ainda é crente do fogo e do Espírito. Não se atemoriza, enfrenta até a morte. Deus o capacita e o torna forte. Pode ser gigante o seu oponente, ele segue em frente como verdadeiro crente. Adora na brisa ou no vento forte, canta até passando no vale da morte. É crente em todo tempo e mesmo estando fraco, ele ainda é o mais forte. Seja crente no muito, mas seja crente no pouco. Seja crente no trono, mas seja crente no poço. Seja crente sorrindo, mas seja crente chorando. Seja crente na bênção, mas seja crente lutando. E permaneça fiel, mesmo sendo ameaçado. Seja por um gigante ou leões esfomeados, o gigante vai cair e de pé não vai ficar. E se tiver leões, eles vão ter que jejuar. Ser fiel em todo tempo é a chave pra vencer, conquistar a confiança de quem pode socorrer. Seja fiel na terra e quando menos espera, ele tem céu pra você. Seja crente no muito, mas seja crente no pouco. Seja crente no trono, mas seja crente no poço. Seja crente sorrindo, mas seja crente chorando. Seja crente na bênção, mas seja crente lutando. Permaneça fiel, mesmo sendo ameaçado. Seja por um gigante ou leões esfomeados, o gigante vai cair e de pé não vai ficar. E se tiver leões, eles vão ter que jejuar. Ser fiel em todo tempo é a chave pra vencer, conquistar a confiança de quem pode socorrer. Seja fiel na terra e quando menos espera, ele tem céu pra você. Ele tem céu pra você. Aleluia! Aleluia, glória a Jesus, né? Glória a Deus por esses louvores maravilhosos que nós acabamos de ouvir. Eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus, você ouviu a voz de Deus falando ao teu coração, amém? É muito bom, né? Adorar e glorificar a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, agora nós vamos à participação dos nossos irmãos através do WhatsApp que enviaram o seu áudio. Vamos ouvir os nossos queridos irmãos, amém? Vamos iniciar com a nossa irmã Sandra. Irmã Sandra, ela é da cidade de Marcolândia, no Piauí. Paz do Senhor, irmã Sandra. Paz do Senhor. Amém. Peço oração por minha família, Ana Cecília, para que Deus venha curar ela dessa hernia. Amém. Peço oração por meu filho, Pablo Arthur. Peço oração por meu irmão, que é alcoólico. Peço Amém. oração por minha vida financeira. Peço oração para que Deus venha abrir uma porta de emprego. Sim. Amém. Vamos estar orando, né, pela nossa irmã. São muitos problemas, né, que ela relatou aí nesse áudio tão curto, mas vamos estar apresentando ao Senhor. Glória a Deus. Também vamos continuar aqui com a participação dos nossos irmãos, com a nossa irmã Luzinete. Paz do Senhor, irmã Luzinete. A paz do Senhor para todos. Amém. Eu quero falar sobre esse programa. Esse programa é uma bênção. Glória a Deus. Ele deveria ir mais além, mais, quer dizer, mais divulgação. Amém. Está precisando de muitos locais, né? Amém. Para Jesus salvar almas. E
Eu assisto ele todos os dias. Glória a É um Deus. programa muito bom. Que bênção. E que Deus abençoe vocês todos, viu? E aqui embaixo vou pedindo orações. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe, irmã Luzinete. Agradecemos, né, pela audiência, né, pelo carinho da senhora, pelo programa Deus Fala ao Coração. Amém. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos continuando. Irmã Cristiane, aqui de Mangabeira, em Olinda. E a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Cristiane, faço parte na área 20, Área em 20. Mangabeira, Olinda. Quero pedir oração por mim, Sim. que estou de luto, perdi minha filha. Eu não estou muito bem, desde o dia que ela foi-se embora, mas não perdi, né? Deus precisou. Peço oração também pela minha família, pelo meu esposo, né, que aceitou Jesus agora há pouco, meu filho, e meus 2 netos. Pelo meu Deus filho, para Deus entrar com libertação na vida do meu filho. O nome dele é Gesiel. Fique na paz. Amém. Vamos agora continuar ouvindo os áudios, agora com a nossa irmã Francine, aqui de Paulista, aqui em Pernambuco. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Eu me chamo Francine, sou de Paulista. Gostaria de pedir orações à nossa família, para a nossa família, que perdemos um ente querido, o meu pai, Francisco José. E precisamos muito de orações para que o Senhor possa confortar nossos corações. Eu assisto todos os dias, Deus Fala ao Coração, e toca muito nos nossos corações, eu e minha mãe. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Fique na paz. Amém, né? Deus abençoe nossa irmã Francine e sua família. Tivemos também, né, nossa irmã Cristiane, ali de Mangabeira, que também a família, né, está de luto. Sabemos, né, que ninguém está acostumado, né, com essa situação de luto, nenhum ser humano se acostuma com isso. Apesar de sabermos que os nossos entes que morreram em Cristo, com a sua vida guardada em Deus, estão num lugar melhor do que nós, estão nos braços do Senhor, mas fica, né, aquele aperto no coração, a saudade, mas conte com as nossas orações, irmãs, sabendo que o Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador, é Ele quem conforta, é Ele quem ajuda neste momento tão difícil a passar por esta situação. Amém? Saiba que nós estaremos orando por vossa família para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa dar esta fortaleza que é necessária. Amém? Deus abençoe pela participação, em nome de Jesus. Continuando aqui, meus irmãos, vamos ouvir agora também nossa irmã Maria Cecília, ali de Xande Alegria. Paz do Senhor, irmã Cecília. Paz do Senhor, meu nome é Maria Cecília, sou daqui de Xande Alegria, faço parte da Assembleia de Deus, pastor Eliu Pacheco, e peço oração pelo meu neto Kelly, que está com febre desde quinta-feira. Peço oração também pelo meu lar, para Jesus entrar com salvação no meu lar, salvação de alma, né, libertação. E também peço pelo meu filho Luiz, para que Jesus traga ele de volta. E Deus deixe nas suas mãos para ele alcançar o objetivo dele. Amém. É que ele faz um curso. Sim. E apresentando toda a minha família, minha mãe, José Maria, né, para que Jesus deixe nas suas mãos sobre a saúde dela. Sim, Fique senhora. na paz. Jesus abençoe a todos. Eu sou ouvinte da Rede Brasil, Amém. do canal 14, que eu assisto, né, gosto de assistir. Só não assisto quando não tenho tempo, porque eu trabalho. E que Jesus esteja nas suas mãos. Amém. Sobre a minha vida, sobre a vida dos meus netos, né? Sim, senhora. E da minha visão, que eu sou pastora de glaucoma, para que Jesus ele tenha concedido, né, que eu enxergue, que eu enxergo todos os dias, Amém. para que eu enxergue todos os dias, né? Amém. Diante da vontade dele. Fiquem todos na Em paz. nome de Jesus. Deus abençoe, viu, pela sua participação. E enviamos um abraço a todos aí, em Xande Alegria, ali em Glória do Goitá, Limoeiro, Parceira, toda aquela região ali, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Agora vamos ouvir um áudio pelo nosso irmão Jonatas, lá de Dois Unidos, aqui no Recife. Paz do Senhor, irmão Jonatas. Pai do Senhor, eu queria pedir oração por mim e pela minha esposa, que ultimamente a gente está
assim, brigando, discutindo direto. Aí eu queria pedir oração para que Deus chegue, né? E a gente tudo na paz. Amém, servo de Deus. Deus abençoe, viu? Vamos orar pelo senhor, pela sua esposa, para Deus ajudar vocês aí, né, a passar por essas turbulências. É muito importante, né, o casal. Há um ditado, né, no mundo que diz que dois não brigam quando um não quer. E a palavra de Deus diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Tem que ter sabedoria, ter paciência, ter calma. A palavra de Deus também nos diz que a palavra branda desvia o furor. Amém, querido? Deus abençoe. Vamos ouvir agora a nossa irmã Marineide Gonçalves, lá da área 30, ali naquela região do córrego do Genipapo. Paz do Senhor, irmã Marineide. Paz do Senhor, é com muita satisfação que eu venho por meio dessa para lhe pedir carecidamente que ore pela minha família. Sim. Em primeiro lugar, porque a nossa família é a base de tudo. É verdade. Que continue orando pela minha família, para Deus libertar, salvar. Que por mais que a gente faça, né? Mas o Senhor, Ele requer de nós que a gente sempre esteja orando pelos nossos. Isso. Enfim, orando por todos que nos cercam. E também orar, principalmente por 3 sobrinhos que eu tenho, é um pouco trabalhoso, mas ele está nas mãos do Senhor e Deus sabe o que vai fazer. Amém. Tá bom? Um abraço ao Senhor e toda a sua família também. Amém, servo de Deus. Deus abençoe. Agradecemos, né, pelo carinho. Vamos estar apresentando, viu, toda a sua família, seus sobrinhos, colocar diante da presença de Deus. Amém? Nossa irmã Severina Ferreira, ali do Alto da Conquista, em Olinda. Paz do Senhor, irmã Severina Ferreira. Meu nome é Severina Ferreira Soares. Moro aqui em Águas Compridas, no Alto da Conquista. Sim. Sou da Batista. Amém. Gostaria de, neste momento, estar pedindo oração pela minha saúde e também saúde pela minha filha Flávia, porque ela tem uma enfermidade. O médico falou que era mal de Parkinson, então é muito crítica a situação dela. Às vezes ela chora muito, passa o tempo todo chorando, passa dias chorando e se treme muito. E como ela ainda é muito nova, né? Aí diz que é raro a doença dela, mas também tem muita gente que diz que não é doença, é coisa espiritual. E eu peço aos irmãos que possam me ajudar no aconselhamento, em oração, ou até mesmo conversar aí com algum dos irmãos que possa estar me instruindo. Eu peço que vocês me ajudem, porque faz uns 4 anos já que a gente está nessa situação. Eu não aguento de ver minha filha sofrer tanto com essa enfermidade que não tem fim. Mas eu creio que Deus ele vai dar um basta no tempo certo. Amém? Amém, irmã Severina. Olhe, Deus abençoe pela sua participação. A gente vai estar orando pela senhora, pela sua filha. Enviamos uma saudação a todos os irmãos da Igreja Batista que sempre estão acompanhando a programação da Rede Brasil. Se a senhora puder, vá até o departamento da família da nossa igreja, ali pertinho do Templo Central. Chegando lá na portaria do Templo Central, a senhora pergunta onde é o departamento da família. E lá, vá com a sua filha para receber um aconselhamento todos os dias. O nosso pastor presidente, ele escala um ministro com a sua esposa para estar ali, para atender os irmãos, independente se é membro ou não da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, congregacional, pessoas não evangélicas, todos que ali chegarem serão atendidos, viu? Tem um ministro lá de plantão de segunda a sexta, escalado pelo pastor da igreja com a esposa, para ouvir as pessoas, para aconselhar, para orientar. Então compareça lá, certo? No Templo Central da nossa igreja, e a senhora vai com certeza ser atendida e receber uma orientação de um obreiro, de um ministro da igreja que vai estar lá, tá certo? Deus abençoe. Continuando agora, vamos ouvir nossa irmã Camila, lá do estado de São Paulo. Paz do Senhor, irmã Camila.
A paz do Senhor Jesus, irmãos, me chamo Camila, Amém. Sou de São Paulo, quero mais uma vez saudar a todos os irmãos da Rede Brasil, aos telespectadores. Essa emissora tem sido um canal de bênçãos na minha vida, já tem algum tempo que eu tenho acompanhado a programação de vocês. Sim, e hoje eu quero pedir uma oração em meu favor. Eu preciso de um milagre na minha área profissional. Já tem algum tempo que eu tenho apresentado para Deus, eu tenho falado para Deus como eu desejo que eu tenha um trabalho, que Ele me ajude. Atualmente eu estou trabalhando, mas eu tenho esse desejo no meu coração. Sim. E eu gostaria muito que os irmãos orassem em meu favor. Também quero poder fazer uma faculdade, quero que Deus me direcione qual curso escolher. E tenho tantos objetivos que eu gostaria de alcançar e eu gostaria de me sentir assim, uma pessoa que encontrasse aquilo que eu gostaria, que Deus pudesse fazer um milagre na minha vida. Eu oro e eu peço que os irmãos também orem por mim. Gostaria que os irmãos lessem uma mensagem bíblica para minha meditação. Eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe nossa irmã Camila. Vamos estar orando pela senhora, né? Pelo que pude entender, a irmã precisa de um direcionamento, né, de Deus para a sua vida, que o Senhor lhe ajude. E o Salmo de número 25 está escrito que Deus, Ele mostra o caminho àqueles que temem o seu nome, tá certo? Então a gente vai estar orando pela senhora e a senhora também, né? Vamos estar orando, clamando, e eu creio que Deus vai lhe orientar, vai lhe dirigir, vai lhe mostrar, né, o caminho melhor para a sua vida, para que a vontade dele seja realizada para a glória do seu nome, amém? Vamos agora para ouvir o áudio da nossa irmã Renata, lá de Camaragibe. Pai do Senhor, irmã Renata. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Me chamo Renata, moro em Camaragibe. Eu venho aqui pedir oração por toda a minha família, né? Em especial para o meu esposo Carlos, para meus 2 filhos, Vinícius e Júlio. Peço muito ao Senhor Jesus que eles possam aceitar o Senhor Jesus, para que eles venham se converter. Sim. E entregar a vida ao nosso Mestre. E desde já agradeço, eu sempre estou assistindo, né? Deus fala ao coração. Amém. Deus sempre abençoe. que eu posso, eu estou ligadinho, estou assistindo. O programa é uma bênção, né? Ele tem me edificado, tem me ajudado. E agradeço muito a Deus e louvo a Deus pela vida de todos vocês daí. Amém. E peço muito, muito mesmo que me ajudem em oração, para que Deus venha me mostrar algo que eu tanto falo com o Senhor, que Ele venha me mostrar se verdadeiramente está na vontade dEle, né? Porque a nossa vontade não é a mesma vontade do Senhor Jesus, mas que Ele possa me mostrar se é da vontade dEle o que eu estou pensando, para que Ele possa me confirmar. Desde já agradeço, fiquem na paz, um forte abraço. Amém. Deus abençoe, irmã Renata, né, ali de Camaragibe. Glória a Deus, né? Estamos muitos irmãos participando, né? Não fique de fora, mande seu áudio também, participe aqui do nosso programa, amém? Nós vamos agora fazer uma oração, vamos orar por todos esses pedidos de oração que nós acabamos de ouvir pelos nossos irmãos através dos áudios e por você também, né, que muito embora não tenha tido a oportunidade talvez de enviar o áudio, eu tenho enviado e nós não pudemos ouvir devido à exiguidade do tempo, mas vamos incluir todos os pedidos de oração neste momento, amém? Se você estiver em casa e quiser dobrar os seus joelhos para orar conosco, se estiver no trabalho e quiser também participar deste momento de oração, vamos juntos orar, clamar aquele que tem poder para responder às nossas orações, amém? Oremos, querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua santa presença, meu Pai, nos colocamos para neste momento de oração interceder, Senhor, interceder pelos pedidos de oração que nos foram enviados pelos nossos queridos irmãos. Amado Deus, eu quero Te apresentar, Senhor, a Tua filha, a irmã Sandra, ali no estado do Piauí, que pediu oração pela sua família
por cura divina, por libertação, Pai. O Senhor é poderoso para dar vitória à tua serva. Também a irmã Luzinete, a irmã Cristiane, ali da Mangabeira, que está com a situação de luto na família, assim como também a irmã Francine, perderam seus entes queridos. Mas, Senhor, Tu és poderoso para trazer o conforto e o consolo aos seus corações, aos seus familiares. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Pai, a irmã Maria Cecília, a irmã Marineide, o irmão Jonatas, que precisam de uma intervenção em suas famílias. Deus, Tu és poderoso, Pai, para trabalhar, para agir em favor de suas famílias. Veja a irmã Severina Ferreira, ajuda a tua filha, que tem passado por situações tão difíceis com esta enfermidade na vida da sua filha. Mas, Senhor, te pedimos um bálsamo sobre o seu coração, a tua graça lhe fortalecendo, lhe ajudando, e a tua ação, Pai, em relação à sua filha. Veja cada pedido de oração que nos foi enviado. O Senhor é poderoso, meu Pai, para trazer a vitória, para trazer a resposta, para agir em cada vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa todos que estiveram participando conosco da programação desta noite. Que o Senhor ajude, que o Senhor dê graça, dê força e vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Deus possa lhe recompensar pela sua participação. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, né? Encerrar o programa com louvor com a nossa querida irmã Joquebede Rodrigues. Amém. A Bíblia relata a história de 3 jovens que não se curvaram diante da estátua que o rei mandou erguer. E o rei, furioso, chama aqueles 3 jovens para uma conversa mais ou menos assim. Não sei se vocês perceberam, quando as trombetas tocaram, todo o povo obedeceu e a estátua adoraram. Me disseram que vocês continuarão de pé. O que vocês estão fazendo? Ei, me diga, como é que é? Preparei uma fornalha para quem desobedecesse. E comigo não tem volta, se eu mandei tem que fazer. Se eu jogar vocês lá dentro, não tem como escapar. Vocês 3 estão sozinhos, que é o Deus que vai livrar. Olha eles aí, olha. Pode jogar na fornalha de fogo, pois o fogo que arde em nós é mais quente e poderoso. Se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, fica vendo o que vai dar. Mas se Ele não quiser nos livrar do fogo ardente, continua sendo Deus, pois de nós não é dependente. Eu continuo adorando, dando glória e exaltando, e não deixo de ser crente. Crente que é crente não é só crente quando está rodeado de gente, quando a mesa está farta, quando a página é virada, quando os bolsos têm dinheiro, quando os rios estão cheios, quando é reconhecido, respeitado e aplaudido. Crente é crente na fornalha, quando não tem nada, quando é desprezado e caluniado, quando é esquecido, comparado a lixo. Ele ainda é crente do fogo e do Espírito. Não se atemoriza, enfrenta até a morte. Deus o capacita e o torna forte. Pode
gigante, o seu oponente. Ele segue em frente como verdadeiro crente. Adora na brisa ou no vento forte, canta até passando no vale da morte. É crente em todo tempo e mesmo estando fraco, ele ainda é o mais forte. Seja crente no muito, mas seja crente no pouco. Seja crente no trono, mas seja crente no poço. Seja crente sorrindo, mas seja crente chorando. Seja crente na bênção, mas seja crente lutando. E permaneça fiel, mesmo sendo ameaçado. Seja por um gigante ou leões esfomeados, o gigante vai cair e de pé não vai ficar. E se tiver leões, eles vão ter que jejuar. Ser fiel em todo tempo é a chave pra vencer. Conquistar a confiança de quem pode socorrer. Seja fiel na terra e quando menos espera, ele tem céu pra você. Seja crente no muito, mas seja crente no pouco. Seja crente no trono, mas seja crente no poço. Seja crente sorrindo, mas seja crente chorando. Seja crente na bênção, mas seja crente lutando. Permaneça fiel, mesmo sendo ameaçado. Seja por um gigante ou leões esfomeados, o gigante vai cair e de pé não vai ficar. E se tiver leões, eles vão ter que jejuar. Ser fiel em todo tempo é a chave pra vencer. Conquistar a confiança de quem pode socorrer. Seja fiel na terra e quando menos espera, ele tem céu pra você.